Bem-vindo ao Diamond, podcast que não só revela histórias incríveis, como processos de lapidação. Pessoas que não são somente histórias, mas são criação das suas próprias trajetórias. Hoje vamos trazer mais uma pessoa muito incrível, muito conhecida e que tem uma bagagem de conhecimento incrível. Mas antes de você descobrir quem é, segue a gente lá no Gcast Cortes no Instagram e lá no YouTube também, nosso canal Gazeta do Paraná Gcast Diamond. Ativa o sininho, compartilha e curte. Beleza? Se inscreve no canal. Hoje a gente vai falar com a Daisy Rosa. Estou aqui. Bem-vinda, que delícia. Daisy. Obrigada. Ela é alguém que fala de dor com leveza, né? Uma pessoa que trata o luto com respeito, as relações também. Uma pessoa que fala sem julgamentos e é muito gostoso ouvir você falar. Por essa tranquilidade com que você traz assuntos tão densos, tão difíceis de, às vezes, até das pessoas externalizarem aquilo que estão sentindo. E você traz assim com naturalidade, com uma tranquilidade. E fala, nossa, parece fácil. E é. 10 anos na Univel, né? Fiquei 11 anos, mais ou menos. Você traz bastante coisa lá no seu Instagram, né? Você é casada? Sou casada. Quanto tempo de casada? 15 anos. 2 filhos? 2 filhos, pré-adolescente, socorro. Tamo junto, irmã! Ai, socorro. Socorro, Deus! E aí, vamos começar entendendo suas origens, né? Como que você formou tanta bagagem emocional ao mesmo tempo, assim? O que te fez escolher a psicologia como profissão e depois tornar isso missão de vida? Na verdade, eu acho que a minha grande missão de vida é ensinar. Eu me vejo privilegiada por Deus aí pela facilidade de ensinar. E eu sempre brinquei e sempre quis ser professora. Eu sou filha de professora, mas eu sempre escutei meu pai falando assim: escolham o que vocês quiserem, só não vão inventar de ser professor. E na época, essa época de Mas eu não sou muito seus obediente. 16, 17 anos, até antes, um pouco, por aí, nessa faixa etária, eu trabalhava numa pré-escola, eu era auxiliar de pré-escola e eu queria trabalhar com crianças. Eu falei assim, gente, mas se eu não puder ser professora, o que eu vou ser? E aí, na época, eu peguei aqueles almanaques. Para quem não sabe o que é almanaque, entra no Google. Os mais velhos sabem. E aí eu vi que tinha a tal da psicologia. Nessa época, aqui em Cascavel não tinha muita faculdade, quase não tinha nada dessa área de humanas, enfim, né? E aí a minha irmã estudava em Umuarama, fisioterapia, e lá tinha a tal da psicologia. E eu falei assim, bom, então eu vou lá estudar junto com ela, vou ver o que é isso aí, enfim. E eu gostei muito, foi uma escolha muito certeira na minha vida, mas eu continuei com a missão de dar aula, tanto que eu saí da faculdade, já ingressei no mestrado, né, em pós-graduação, tudo para poder dar aula, né? E eu entendia que eu tinha que aquilo que eu aprendi, eu não podia ficar só para mim, eu precisava passar para frente. E aí foi acontecendo. Então hoje eu falo que a minha grande missão de vida é ensinar, é falar, é acolher, e não é guardar para mim o que eu aprendo. Eu já Né? aprendi muito. Eu já aprendi muito com você. Que bom. Algumas vezes eu assisti suas lives. Eu não consigo acompanhar sempre, mas algumas vezes eu tô ali no Instagram e aparece você e eu assisto e falo, nossa, serve às vezes até para quem não tá passando por aquele luto. Eu vi uma de luto, inclusive, mas eu percebi que eu tava passando por um luto do meu profissional. De uma parte minha profissional que tinha morrido, que eu decidi fazer uma grande mudança. E aí eu falei, nossa, isso é um luto. Isso é um luto, claro. A gente tem perdas na nossa vida, são perdas necessárias, muitas vezes, necessárias para a gente amadurecer, necessárias para a gente se tornar uma pessoa melhor, né? Enfim. E
são vários acontecimentos que levam as perdas a acontecerem na nossa história. Então, quando a gente fala de luto, não é só o luto pela morte de alguém. Este é um dos mais doloridos, se não o mais dolorido. Mas nós temos diversas dores, né? É e engraçado que a gente fica de luto por uma escolha, né? Porque às vezes a gente É. escolhe e sofre. Mas toda E sente escolha falta. exige uma renúncia. E É. esta renúncia não significa que eu não tinha nenhum apego, É, e por mais feliz que né? esteja sendo na nova escolha, Exato, porque a gente tem né? apegos na nossa vida, a gente tem, né? Então eu vou mudar de um trabalho, como você falou, e tem aquelas pessoas que eu gosto, tem aquele vínculo que eu tinha, tem aquele caminho que eu fazia, e de repente tudo vai mudar. Então tem um êxtase da mudança, mas tem ai meu Deus, Aham. né? Do deixar, do medo do começar de novo. Então, sim, até as escolhas profissionais, as mudanças profissionais, elas são, sim, processos de luto, porque são processos de mudança. Luto é tudo aquilo que eu tinha um vínculo e esse vínculo é rompido. Então, a gente tem vínculo com pessoas que vão embora, a gente tem vínculo com professores que deixam de ser nossos professores, a gente tem vínculo com trabalhos, com casas, enfim, com diversas situações da nossa vida, a gente cria vínculos e esses vínculos, Sobre deixar pra trás, por N né? razões, são quebrados. E aí poxa, a gente sofre um pouquinho, sim, Sofre. né? E me diz uma coisa, casamento, maternidade, vida pessoal, isso te moldou como terapeuta também? Eu acho que a experiência de vida, né? Assim, a gente vai passando pelos barracos da vida, a gente vai aprendendo algumas questões, né? Então, assim, uma coisa que eu sempre falo, um médico não precisa passar pela doença para saber curá-la. Mas o que passa, cura com mais humanidade. Sabe? Então, assim, eu acredito sim que profissionais jovens, por exemplo, que não têm filhos, conseguem auxiliar pais e mães no processo de maternidade. Mas os que têm passam por algumas situações na pele que você fala, opa, algumas coisas vão mudando, né? Então, a experiência, a gente não precisa passar por todas as dores para saber ajudar alguém, né? Mas a maturidade em si, ela traz aprendizados, ela traz principalmente uma diminuição dos julgamentos que todos nós A temos. vulnerabilidade, né? Porque aí você consegue entender que tá tudo bem se eu sair de chinelo hoje, tá tudo bem se eu falar que eu tô triste, tá tudo bem se que é uma coisa que lá na juventude nem sempre tá tudo bem, né? Porque a gente tem N A gente tem muita vergonha, muita né? vergonha, que até próprio do próprio desenvolvimento, assim, faz parte do processo natural. Mas eu acho que a experiência, e claro, né, você vai tendo. É que a gente acaba tendo que enfrentar coisas tão piores que aquilo fica pequenininho, Isso, né? exatamente. Aí você vai querendo ou não aprender. Então, assim, é claro que tem as vantagens dos dois lados, né? Eu sempre vejo que um profissional que já está há mais tempo no mercado, ele já passou por tantas situações que ele consegue dar conta de algumas coisas com mais manejo. Mas, por outro lado, às vezes a gente se acomoda em alguns manejos, que é isso que é a vantagem de quem é jovem, de quem está começando, de quem quer aprender. Então, acho que tudo na vida tem as suas vantagens e desvantagens. Você lida com tantas histórias difíceis. Qual delas mais te moldou ao longo da sua carreira? Nossa, eu não sei se eu sei responder essa pergunta. Qual delas que me moldou? De todas as histórias que eu escuto, que eu atendo, não sei dizer. Acho que todas, de alguma maneira. A minha história me conduziu a algumas questões, mas eu acho que todas as histórias, né? Eu trabalhei por muitos anos com crianças e questões comportamentais de crianças e família, então fui aprendendo com as famílias essas dificuldades da maternidade, do relacionamento, dos casamentos, as perdas, que também é algo que eu trabalho já fazem 22 anos. É, enfim, é difícil mensurar qual é a dor mais difícil, porque todas as dores são muito difíceis, porque é a que dói na pessoa. Né? Então, assim, às vezes as pessoas falam assim, o que é pior? Atender a mãe que perdeu um filho, atender o filho que perdeu a mãe, atender a esposa que perdeu o marido. A dor é o nosso Todas. limite, né? Aí quando chega nesse limite a gente para, trava e precisa da ajuda, Na né? verdade, as dores,
todas as dores. A dor que eu carrego, a dor que você carrega no momento, a dor que aquela pessoa carrega no momento, é a dor que ela tá vivendo. Então, é aquela que dói. E eu acho muito difícil a gente mensurar, né? Qual dor é maior. E, às Não. vezes, até no processo do enlutar-se, que é o que eu trabalho mais, né? Eu vejo as pessoas até competindo dores. Você pode reparar em velório, como as pessoas competem em conhecimento e dor. Ah, eu sou mais amiga, então eu tenho direito de sofrer mais. Ah, eu sou a prima de 1000 anos que a gente brincava junto, então eu sofro. Então fica uma competição, as pessoas têm uma competição de dor. Ah, é verdade. E, Ah, por que que ela tá eu chorando daquele jeito, ela era sua né? colega. Como se a Aham. colega não tivesse vínculo e não pudesse chorar, né? Ah, eu que sou fulana, eu tenho que estar chorando, mas assim, Ai, eu já ouvi isso. Ai, eu que era esposa nem nem tava tava daquele jeito. daquele Aham. então assim, as pessoas têm uma competição de dor, Aham. mas o que é a dor de cada um, né? Então assim, eu só posso dizer que a minha dor é maior do que a minha dor anterior, porque eu conheço o que eu sinto. Eu não posso dizer que a minha é maior que a sua. E as pessoas adoram competidor, né? Chega a ser até engraçado, né? Aquelas pessoas falam assim, eu tô com uma dor de cabeça. Não, mas a minha está muito pior que a tua. Como é que a pessoa sabe? Não sabe. Não tá Você sabe se eu entendendo, aguento né? dor ou não? Então assim, eu tô falando da dor de cabeça, mas isso é para todas as dores de modo geral. As pessoas têm. Então, assim, acho que são todas histórias. Não sei dizer qual é a que me conduziu, mas acho que de um modo geral, Todas te eu acho que moldaram, todas todas, fizeram parte de você. todas as dores, elas envolvem amor. Porque a gente só sofre pela perda porque existiu o amor, o afeto. Então é por isso que dói. Então acho que o que me move não são nem as dores das pessoas, mas o amor das pessoas. E fazer essas pessoas voltarem a acreditar no amor com elas mesmas, no amor com os outros amores que tem na vida dela, acho que isso que é o que faz ficar tudo tão mais leve, mais bonito. Ai, que lindo, que rico isso. É lindo. Não, é verdade, realmente. Esse quadro de agora, ele fala sobre vínculos, sobre criação de filhos, casamento, afetos, família, amigos. E você fala muito de casal, de maternidade. E o que mais o seu público assim te questiona e que confunde sobre esses papéis no desenvolver dessa família, né? É, o que mais o público te questiona sobre isso? Sobre a questão das minhas questões familiares ou das questões familiares das pessoas. Das pessoas, relações. É, eu acho que ainda envolve a maternidade, algo que tem sempre muitos questionamentos, né? O que eu faço com X situação? O que eu faço com aquela situação Y? Tipo, me dá uma solução mágica. Mas, assim, acho que o maior grande questionamento é o que eu faço para conseguir me abrir com o outro que está dormindo do meu lado e a gente não consegue conversar. Como que eu faço para mudar o outro? E a grande questão é, a gente não muda o outro, a gente muda a expectativa que eu criei desta pessoa. Eu passei por um processo assim, foi uma dura verdade pra mim, porque eu achava que aquilo que eu fazia causava alguma coisa na outra pessoa e era por isso que ela reagia de certa forma, mas a gente não entende que não pode controlar o outro, somente a gente mesmo. A gente não dá conta, né? Então, muitas vezes, assim, eu vim aqui para mudar meu marido. Não. Não. Eu tenho que primeiro olhar para mim e me perguntar por que que eu ainda estou com esse marido, o que que me mantém com ele, como eu posso ser uma pessoa melhor, como eu, marido, posso ser uma pessoa melhor desde que eu queira fazer essa mudança, como que eu vou me comunicar. E muitas vezes, assim, nas redes sociais geralmente é um tipo de pergunta assim, como eu faço para fazer X coisa? Uhum. Mas no consultório, geralmente assim, eu vim aqui para que você mude meu parceiro. Ou fale X coisa para o meu parceiro, né? E eu sempre brinco, meu amor, se você que dorme com ele todo dia não tá falando isso para ele, quem sou eu que tô aqui que vou Elas querem falar? técnica, Porque às vezes né? a gente quer solução mágica e a solução mágica num processo terapêutico não existe. Eu trabalho com PNL. E muito disso acham que PNL é hipnose, né? Que você vai Que é chegar, que é uma mágica. maneira de se comunicar, que você vai chegar lá e a pessoa vai, aceitar tudinho que você tá falando. E na verdade não, né? É uma construção, é um relacionamento. Sim, existem gatilhos mentais, a gente sabe, o marketing, a neurociência, neuromarketing usa isso o Sim, tempo todo, mas não é uma receita de bolo, exatamente. não Não é uma é. receita de bolo.
As relações, elas seriam muito mais leves, todas, se a gente olhasse mais para dentro, É né? mais sobre a gente, É sobre muito mais sobre a gente. Até na posicionamento. questão da maternidade, né? Ai, meu filho me irrita. Ele me irrita. Por que eu tô irritado? O que é que essa criança fez que ela acionou gatilhos em mim, que é meu? O que ela é tão parecida comigo que eu tô com dificuldade porque tá batendo, refletindo no espelho, né? A minha personalidade. Enfim, o que tá me incomodando nessas relações com o parceiro, com os amigos, no trabalho, Porque só né? acontece aquilo que a gente permite, né? Só acontece aquilo que a gente permite, né? E é muito comum as pessoas falarem assim: ah, eu peguei ranço da fulana, eu não consigo nem escutar a respiração dela que me incomoda, ou dele, ou, né, ou às vezes aquilo que aquele filho faz, enfim. E aí eu sempre brinco, o tal do ranço, fala muito mais de mim do que do outro, né? Porque ou essa pessoa tem algo muito parecido comigo, que tá dando choque ali, a gente tá refletindo uma imagem muito semelhante de comportamentos, ou essa outra pessoa tem algo que eu não tenho, e em alguns momentos da minha vida eu até gostaria de ter alguns tipos de comportamento. E aí por isso que dá tanto, né, um Ou eu choque muito reprimo grande. Ou eu aquilo. reprimo aquilo, É, enfim. Então sempre, mas fala é. muito mais de mim do que do outro. E aí, me conta uma coisa. Da sua vida com o Elder, com seus filhos, o que que funciona mais na prática, assim, do seu dia a dia? Das suas técnicas de psicologia, o que que mais funciona? Agora você vai ensinar. Socorro. Na verdade, Vai ter que contar o seu segredo agora. o meu segredo é não exigir demais algumas coisas de mim. Exemplo. O meu marido, às vezes, sempre perguntam pra ele, né? Ai, como que é ser casado com psicóloga? E aí, às vezes, ele brinca, eu não sei, ela não é minha psicóloga. É. E assim, depois de um tempo de formado, a gente aprende a não olhar muito só para o outro. É claro que a gente olha o comportamento das pessoas, mas nem sempre a gente fala. Acho que no nosso relacionamento e com os meus filhos, eu tento exercer muito a paciência, que é algo que às vezes é muito difícil. E eles tiram do sério. E eu sempre falo pra eles assim, né? Igual esses dias meu filho falou assim, ai, falando pra minha filha, pode contar pra mamãe, ela é psicóloga, ela vai entender. Tinham aprontado algumas coisas, né? Aí eu olhei pra ele e falei assim, você tá enganado, filho? Eu não sou sua psicóloga, eu sou sua mãe. E se tiver que repreender vocês, eu vou repreender, né? Porque tem essa coisa Do mágica profissional. de que o psicólogo é aquele que vai ter a maior paciência do mundo e vai ser sempre muito zen. E não é E só vai verdade. ouvir, só vai ser na escutativa e não vai Não, né? reagir, Então, né? assim, É. isso não é real. Mas, assim, claro, a gente aprende algumas técnicas, a gente tem que entender algumas coisas. Então, assim, eu tenho alguns mantras, que eu acho que é o que me mantém, né? Assim, naquele momento que você quer sair do Que te corpo. ajuda no dia a E dia. aí eu brigo comigo. A adulta sou eu. O que que eu faço agora? A adulta sou eu. O que que eu faço agora? Porque teve uma situação, quando a minha filha era muito pequenininha, ela devia ter, sei lá, uns 2 aninhos. E eu não lembro exatamente o que foi que eu repreendi ela, acho que eu estava trocando ela, não lembro. E ela ficou muito brava e ela socou a mão em mim. Ela teve uma reação de me bater. E mais do que rápido, eu respondi igual. E quando eu fiz aquilo, eu me assustei comigo. Porque foi automático. Ela me sacou, me deu um Aham. tapa e eu fui automaticamente. E aí eu vi, meu Deus, eu tô sendo tão criança quanto ela. Adulta sou eu. O que que eu faço Eu agora? tenho um adulto Pro Max, que é a minha mãe. Quando eu não sei o que fazer, eu ligo pra ela. Socorro! Eu sou adulta, mas eu tenho meu adulto Pro Max. Boa essa. Então, acho que assim, na minha casa, esse acho que é o meu maior mantra. Adulta sou eu. Socorro Deus, me ajuda, porque eu não faço ideia do que eu faço agora. Mas Aham. isso já me faz parar a pensar. Eu ia te fazer uma pergunta, não sei se é essa mesma a resposta da situação que você me contou agora. Uhum. Mas já teve algo assim que você descobriu como mãe, como mulher, como esposa, assim, que fez no autoconhecimento, fez você mudar tudo? Meu Deus. Tô te colocando em sinuca Você tá hoje. me colocando em sinuca. Eu não sei se eu sei responder também essa. Pode É pedir alguma, ajuda das universidades. alguma situação que você passou assim, você se reviu como pessoa, assim. Não, acho que a Falar. maternidade todos os dias faz a gente se olhar e repensar, né, o próprio casamento, algumas questões. No casamento, assim, eu acho que tem algumas coisas que me faz repensar, assim, principalmente aquela ideia que a gente tem de que a gente tá certa,
E não que a mulher não esteja, porque ela sempre está. Teve um meme que eu Mas- compartilhei recente, eu amei. Era assim, a pessoa chega pro chat GPT e fala assim, qual a capital da França? Daí fala, né? Paris. Não, mas a minha esposa disse que é Londres. Não, deve ter havido alguma confusão geográfica. Ela está equivocada. Daí ele responde assim, mas a minha esposa nunca está errada. Daí o chat GPT responde, bem-vindo a Londres, a nova capital da França. É tipo isso. Eu acho que a gente teve, assim, eu e meu marido, nós somos bastante diferentes de comportamento, né? Aliás, isso é uma coisa muito interessante, assim, que quando a gente, para um casal dar certo, eles têm comportamentos e personalidades diferentes, mas os valores precisam ser parecidos. E as pessoas, elas às vezes acabam tentando achar pessoas com comportamentos iguais. E aí a gente não acha. É igual não acha. Então, é muito comum você ter aquele que gosta de dormir tarde, casado com aquele que Dorme dorme cedo. cedo. Aquele que acorda, uhul, bom dia, com aquele que tá morrendo ainda de manhã, né? Aquele que fala pelos cotovelos, aquele que só escuta. Então, a gente geralmente se relaciona com pessoas que têm algo que a gente não tem e que a gente acaba admirando porque a gente não tem isso. Mas, e só que às vezes a gente passa um casamento inteiro querendo fazer a pessoa se tornar como eu sou. E eu acho que essa vivência, né, na minha relação, conforme a pergunta que você me fez antes, é de entender o quanto nós somos diferentes. E a psicologia me faz entender essas diferenças e aí entender que assim, até onde ele pode ir, até onde eu posso ir. Então, nós temos ritmos diferentes, valores semelhantes, e é isso que importa, os valores precisam ser semelhantes, mas eu não posso cobrar algumas coisas. Por exemplo, né, vou dar um exemplo simples. Eu não sou muito dorminhoca, eu acho que dormir é perder tempo, e meu marido é aquele que tem o maior prazer do mundo, num domingo de manhã, de poder ficar na cama dormindo. E assim, isso no começo me irritava muito, que eu falei assim, meu Deus, o mundo lá fora tá vivendo, tá cheio de gente caminhando no lago, cheio de, vamos fazer alguma coisa. Ele falava assim, viu, deita aqui, experimenta. É tão bom. Experimenta, é tão bom. E assim, você tem que experimentar o mundo lá fora. E hoje a gente já se entendi. É, é, ele tem o tempo dele, então esse é o horário que eu vou fazer algumas coisas. Eu, porque para mim é importante, para ele não. E nós temos valores, alguns valores, algumas atividades práticas diferentes, mas tá tudo certo, porque alguns valores não se modificam por conta dessas atividades, né? E no nosso quadro de lapidação da dor que ensina, né? Falando de perdas, de luto, coisas que só a dor nos traz. O que você gostaria de ensinar sobre o luto que você acha que todas as pessoas deveriam saber? Que a vida passa rápido demais e que a gente não pode perder tempo no tempo que passa, porque a gente já tá atrasado para viver. A finitude existe, ela bate na porta da casa de todo mundo e não bate uma vez só, bate várias vezes e é por isso que a gente precisa estar cada vez mais conectados com as pessoas, de forma verdadeira, de forma inteira, porque o tempo passa. O tempo passa, as pessoas vão embora, as relações acabam, pessoas vão embora de estado físico e algumas pessoas vão embora por morte. Então a gente precisa aproveitar. Até Fortíssimo porque isso. as dores são muito maiores quando existe a culpa de não ter vivido. E se eu pudesse dizer algo para as pessoas não deixe de viver, para que amanhã você não se sinta culpado por não ter falado, vivenciado, experienciado. Viva de forma intensa. Tudo que tem que viver. Essa foi a frase da minha bio. Eu mudei recente porque eu quis colocar um arroba lá e tive que diminuir. Mas a frase era viva enquanto vivo. Viva enquanto vivo, é exatamente isso. Porque tem muita gente respirando sem vida. E essa vida tá passando. Até uma hora que não vai respirar mesmo. E aí, o que eu fiz do meu tempo? Os mexicanos, eles têm uma coisa muito bonita que eles dizem assim,
que existe 3 tipos de morte. A morte quando nosso coração para, o cérebro para, é a primeira. Quando nós somos enterrados ou cremados, sepultados, é a segunda. E a morte real é quando nós somos esquecidos. Então, por quanto tempo eu quero continuar vivendo dentro da vida, dentro do coração de alguém? E para que eu possa continuar vivendo no coração de alguém, mesmo quando eu aqui não estiver, eu preciso me conectar com essas pessoas enquanto aqui eu estiver. Nossa, que lindo isso. Olha, gente, eu vou sair daqui transformada. Se não chorando. Como que é ajudar alguém a atravessar uma dor que você já passou, que você já enfrentou? É lógico que a gente já sabe que vai haver muita empatia, né? Mas na questão, às vezes, de voltar a sentir aquilo daquele momento. É difícil até de explicar isso, mas a gente não volta a sentir isso naquele momento. Porque eu entendo que cada dor que eu acolho é uma dor exclusiva e única daquela pessoa. A minha vivência pelas minhas perdas, elas são doloridas, são minhas, elas me dão uma bagagem para algumas coisas, mas eu entendi que a minha dor é muito diferente da sua. E aí, quando eu estou com a sua, é a sua que eu preciso acolher. E quando eu estou acolhendo a sua dor e a minha dói, tem algo meu que precisa ser olhado. E aí eu preciso também de uma ajuda. Entende? Ah, daí, entendi. E aí, então assim, é difícil até explicar como é esse processo, tá? Mas assim, eu não revivo os meus lutos quando eu acolho o seu luto. Mas os meus lutos, eles existem. Então, quando eles estão ativos, e se eles estão ativos porque talvez você acionou algo em mim, nesse sentido, eu preciso buscar essa ajuda. E senão, eu estou aqui para acolher a dor que é do outro. Ai, E cada dor é muito diferente. bacana entender, né? Porque isso faz parte da sua profissão. E isso faz parte da minha profissão. E é muito claro, assim. Eu acho que talvez, quando nós somos profissionais iniciantes, a gente mistura mais as dores, sabe? Mas depois de um tempo a gente começa a aprender. Não é que a gente separa do tipo, essa é minha dor numa caixinha, essa dor do outro numa caixinha. Mas quando a gente leva uma dor para casa, essa dor já não é mais do outro, é minha. Uma coisa é, né? Às vezes as pessoas falam assim, mas será que os psicólogos pensam nos pacientes? A gente pensa, a gente lembra, a gente escuta uma música que a pessoa falou que aquela música representava sei lá o quê, a gente lembra, a gente pensa, nossa, será que deu certo aquilo que a fulano ia fazer? Né? E isso, como é que será que foi o casamento do Aí ela fulano? desmarca a sessão, você fala, meu Deus, cadê o Agora eu vou resto? ficar curiosa, né? Porque às vezes a gente fica curiosa mesmo, quero saber como que foi a cirurgia, como é que foi tal coisa, o que que deu aquela conversa. Então, assim, a gente pensa, sim, nos pacientes, né? Mas algumas vezes, porque isso é uma questão mais da curiosidade, da torcida, de ficar, nossa, que legal que deu certo. Então, a gente vibra junto com as conquistas e com as dificuldades, com cada situação. Então, assim, a gente vibra junto mesmo. Mas quando a dor que é do outro mobiliza algo na minha dor, e que eu levo para casa, e aquela dor fica me martelando, ela é minha. E aí eu preciso olhar para Aí é isso. você quem busca ajuda. No quadro Diamant Brut, eu tenho que aprender a falar francês, né? Tô aprendendo. A gente fala sobre as situações inusitadas, né? Você, é psicóloga, professora, ex-cantora de cerimoniais, muitas vivências. Deve ter havido alguma situação que foi engraçada ou constrangedora, alguma coisa que causou ali e a gente quer saber. Constrangedora. Sim, teve uma que eu queria me enfiar num buraco. Eu fui cantar o hino nacional para 900 pessoas e eu errei a letra. E o hino nacional é algo muito delicado, porque a gente não pode errar a letra. E naquele dia eu errei e... Nossa, eu queria sumir. Eu queria sumir.
Enfim, engraçado, sei lá também se tem. Ah, deve ter. Eu já devo ter caído em vários lugares, porque eu vivo caindo no palco, às vezes eu tropeço. Isso é comum já. Eu sou meio Magda, às vezes eu troco as palavras. Sim, e troco por coisas assim, nada a ver. Nada a ver, socorro Deus. E eu não percebo que eu falei isso, que é o pior. Devo me tratar? Tô brincando. Ai, ai. E artesanato, né? Você gosta de fazer. E psicologia, todo mundo já sabe. Mas tem alguma coisa que quando você conta, todo mundo se surpreende? Fala, nossa! Algo que você já fez, algo que você gosta, não sei, uma novidade assim que poucas pessoas sabem sobre você. Meu Deus, você tá cheio de pergunta difícil, socorro. Uma novidade, uma coisa minha. Ai, não sei se eu sei dizer. Dizer que eu sou não sou a melhor dona de casa do mundo, vale? Que eu não sou o melhor cozinheiro do mundo, vale? Eu não sei isso as pessoas já cozinhar. sabem. Eu até sei cozinhar, porque meu pai fazia a gente cozinhar quando a gente era pequena para aprender. Mas não gosto muito, não, né? Enfim, não sou muito disso. E agora a gente entra no momento reflexo no espelho. Um momento onde nós trazemos algumas reflexões que nos ajudaram a nos moldar e que trazem um pouco do sentido do nosso legado para a vida. E aí, qual que é o maior legado que você quer deixar para as pessoas, como mulher, como mãe, como profissional? O maior legado que eu quero deixar, eu acho que é aquilo que eu comentei antes, que é o amar. Que é o se conectar, que é o viver intensamente, estar junto, não deixar para amanhã, é o fazer o agora. Porque esse amanhã a gente não sabe quanto ele tem de tempo ou não. E o que está em construção em você e nos seus projetos de agora em diante? O que está em construção, está em construção eu ser uma pessoa um pouco mais organizada. E essa é uma das coisas mais difíceis para mim. De barreira na minha vida é a minha organização. Eu acho que eu gosto de fazer tanta coisa que eu me embanano em tudo que eu faço. E aí eu acabo não conseguindo colocar tantos projetos ativos, porque eu não dou conta, eu atropelo as coisas. Eu começo uma coisa, eu começo outra, daí eu já me empolgo por outra, daí, enfim. Então eu acho que eu sou muito empolgada para muita coisa e aí acabo tendo muitas iniciativas, muitos sonhos, muitos projetos e tenho muita dificuldade de colocar isso uma coisa mais metódica, né? Acho que esse é Muita iniciativa pouco acabativa? Será? eu até acabo algumas coisas ou elas ficam só no projeto mesmo. Ah, entendi. Porque eu não Às dou, vezes assume não dou muita tempo, coisa. porque eu não consigo colocar na prática, sabe? Então, assim, eu tenho sim um grande projeto que eu quero muito terminar de escrever um livro. Ele na minha cabeça já está pronto e lindo. Lindo, lindo, lindo. Mas o sentar a bunda ali e fazer é muito difícil. Eu tive que escrever um e-book uma vez, não é um livro, óbvio, né? Muito diferente. Mas uma coisa que me ajudou muito foi falar, gravar os áudios daquilo que eu queria fazer. Então, hoje a gente tem, né, inteligência artificial, acho que vem para ajudar. A gente tem muitos livros construídos enfim, às vezes nem é a própria pessoa que escreve, mas eu gosto de escrever. Mas aí eu consegui. Não, né? mas quando eu comecei a fazer isso, eu comecei a depois ouvir o meu áudio e E aí, conseguir pontuar e fazer. escrever. Aham. Então, assim, são Foi o que me ideias. destravou. Me ensinaram e foi o que me deu o start Vai. ali. Depois, engraçado, a gente demora ali pra começar. Aquelas primeiras páginas ali parece que arranha um pouco. Depois Vai, é difícil parar. eu gosto muito de escrever. Eu vira e mexe, às vezes eu dou umas filosofadas no Instagram, enfim, de algumas coisas. Gosto, né? Tem épocas que eu gosto mais, épocas que eu gosto menos, mas às vezes eu vejo uma coisa e falo assim, nossa, isso tem muito a ver com tal coisa, enfim. Então, as palavras são algo que vem fácil. Mas é isso, aí eu fico fazendo trocentas mil coisas e aí eu não consigo dar conta. Eu queria que o dia tivesse mais horas, fazer mais coisas. Pra ser mais que além de artesã, mãe, esposa, psicóloga, professora. Né?
E Cantora. aí a conta não fecha, né? Porque o dia só tem 24 horas. Que delícia de pessoa. Que conversa rica, que Eu que conversa agradeço, eu gostosa. que agradeço. Obrigada por trazer tanto afeto, tua sensibilidade, teu jeito de ser que transborda mesmo. Que bom, É muito obrigada. gostoso de ver o quanto você é boa no que faz, porque faz o Que que é. gosta, eu gosto. Entendeu? É, eu sou bem feliz É fazendo isso. muito, muito legal mesmo. E dá pra entender o teu sucesso. Um verdadeiro diamante. Obrigada por estar no Gcast Diamond hoje, tá? Obrigada. E pra você que gostou, curte, compartilha, ativa o sininho de notificação. Gcast Gazeta do Paraná no YouTube, @Gcast Cortes no Instagram. Eu espero vocês no próximo episódio, minhas joias raras. Um beijão, brilhem muito. Fiquem com Deus.